Está começando o Diversifica, um podcast sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. Eu sou Luane Belli, jornalista e apresentadora, e esse é o último episódio dessa que é a nossa segunda temporada com o tema Práticas. A gente vem falando ao longo dessa temporada sobre iniciativas de promoção da diversidade em redações e empresas de comunicação, mas para esse último episódio, vamos discutir como a diversidade pode se desenvolver no jornalismo fora das instituições tradicionais, no caso, por meio do jornalismo independente. Nossa conversa hoje é com uma jornalista que tem uma experiência de alguns anos já no trabalho autônomo e que tem prestado apoio a outros jornalistas que seguem pelo mesmo caminho. Nossa convidada é a Joana Soares, criadora da Redação Virtual, uma rede que une centenas de jornalistas independentes pelo Brasil. Joana, obrigada, viu, por estar aqui com a gente e ter topado essa conversa hoje. Eu que agradeço, eu sempre fico super feliz a gente fazer essas trocas, assim, acho importante para a gente repensar, refletir sobre o jornalismo e como que a gente pode fazer melhor e cada vez mais responsável, assim. Queria que você começasse, né, contando um pouquinho, então, do que é a redação virtual, como começou essa iniciativa e qual foi a motivação também. Então, eu comecei a trabalhar como repórter freelance em 2018, quando eu saí da imprensa tradicional, né, que eu fiquei 7 anos trabalhando em jornal mineiro, local, e resolvi voltar para Recife, que era minha terra natal. E para mim a opção da reportagem, freela, eu já era repórter há 8 anos, então não me via fazendo outra coisa. Aí a opção da reportagem freela surgiu como uma opção mesmo, uma possibilidade para que eu pudesse ter essa flexibilidade de ficar entre Recife e BH, que é hoje as cidades que eu tenho moradia, família, né? Então, foi uma escolha na época, assim, de me tornar autônoma, mas não existiam tantos repórteres freelancer, assim, repórter, a gente sabe que o freela existe em várias áreas, né? Mas a reportagem não era tão comum, e aí eu comecei a fazer sozinha, assim, a trilhar esse caminho meio que sozinha, e fiquei em 2018, 19 em Recife, fazendo matéria como freela para veículos nacionais, onde eu sugeria as pautas. E aí eu me sentia literalmente sozinha, assim, também, porque eu vim de uma experiência de redação, que a gente tinha 100 pessoas dentro de uma redação, né? Que a gente troca muito com os colegas e tal. E aí eu falei, eu preciso de uma redação, nem que seja virtual. Isso antes da pandemia, né? Eu soltei essa ideia, assim, pensando em juntar com outros colegas que estivessem começando a fazer também reportagem como freela e a gente trocar virtualmente, levar esse ambiente que a gente tem da redação, das trocas entre os colegas para o ambiente virtual. Isso em 2018, 19, né? Eu já pensava nisso. Aí, em 2020, veio a pandemia, todo mundo foi para o ambiente virtual. Então, esse pensamento meio que facilitou o caminho, assim. E todo mundo começou a me procurar um pouco para saber como que freelava, que eu já estava ali há 2 anos e pouco freelando como repórter para vários veículos, já tinha feito reportagem para muitos lugares. E aí eu fui e estruturei uma oficina, assim, que eu pudesse partilhar essa minha experiência e ajudar outras pessoas a freelar, porque eu vi que a pandemia era um momento que as redações não iam ter como mandar, né, os seus repórteres para outras cidades para cobrir a pandemia. Ia ser uma cobertura muito diversa, cada cidade, cada estado estava acontecendo de um jeito, estava lidando de um jeito, a gente estava nesse momento difícil, a gente precisava de repórteres nos territórios, né, para fazer matérias. E aí eu pensei que a minha maneira de ajudar também, assim, além de estar fazendo matéria também para alguns veículos, tanto de Recife quanto de BH, eu também comecei a partilhar o que eu sabia e os caminhos que eu tinha trilhado, assim, de como chegar nas redações, aos editores, para sugerir pauta com outras pessoas. Então, eu criei essa oficina. E aí, logo de cara, apareceu muita gente para fazer a oficina, né? Que era isso, como ser um repórter freelancer mesmo, era esse caminho que eu queria partilhar. Muita gente apareceu para fazer, eu fiquei até meio assustada, assim, que eu não esperava tanta gente, tipo, acho que foi uns 100 pessoas da primeira vez que eu abri, assim. E aí eu fiquei um pouco preocupada de, tipo, essas pessoas vão começar a freelar e elas precisam dessa troca. Não dá para todo mundo. O jornalismo, ele é uma profissão, ele é uma classe trabalhadora em primeiro lugar. Eu sempre falo sobre isso. A gente não é um autônomo, um empreendedor, né? Principalmente enquanto repórter, quando a gente trabalha com direitos humanos, né?
a gente precisa estar conectado com nossos colegas. São eles que vão ajudar nas fontes, nos contatos, nas angústias, nas tristezas e nas alegrias também, e a partilhar as coisas que a gente faz juntos e tudo. Fazer parceria, trabalho em colaboração. E aí a redação virtual meio que foi uma... Eu falei pra caramba aqui, mas o que eu quero dizer é isso, de tipo, já era um processo que eu queria antes, eu fiz a oficina e aí a redação virtual se concretizou nesse sentido de tipo, vamos fazer a oficina, vamos aprender a fazer reportagem freelance, mas vamos ficar aqui junto nesse ambiente virtual que começou no WhatsApp, depois a gente foi para o Telegram, porque já tem muita gente, né? Não cabe no WhatsApp. E ali todo mundo, enquanto vai criando essa experiência para... Começando essa experiência de fazer reportagem como freela, ali vai surgindo as dúvidas e eles vão trocando nesse grupo mesmo. E como que é essa rede? Quantas pessoas, né? Você tem noção desse dado? Quantas pessoas? Quem são? E pensando no tema, né, do nosso podcast, tem muita diversidade, né, entre esses jornalistas? Então, essa é a minha principal bandeira hoje, depois de falar de gênero, né, que hoje eu estou muito focada em jornalismo de gênero, falando de questões de mulheres e LGBT. Uma bandeira muito grande que eu tenho no jornalismo é diversificar, sabe? Assim, a pauta, diversificar o repórter, diversificar o nosso jornalismo, que a gente entende como jornalismo nacional, principalmente descentralizar, sair desse foco Rio-São Paulo, Brasília, né, que é hoje onde as grandes redações estão, e que faz e que não retrata o Brasil da melhor maneira, porque é isso, tem gente no norte, nordeste, em outras regiões, que não estão sendo retratadas e representadas nessa mídia dita nacional. Então, foi a primeira vantagem que eu vi dentro desse olhar para o mercado da reportagem freelance e para esses cursos que eu fui dando, já dei 6 edições, né, quase 400 pessoas. A vantagem que eu vi era isso, assim, de poder chegar em pessoas que estão em vários lugares do país e que são diversamente enquanto perfil, né, enquanto indivíduo, jornalistas diversos, assim, porque eu acredito muito na diversidade, tanto a racial, a de gênero, de sexualidade, mas também regional, sabe? Assim, eu acho que a questão regional ela ainda não é vista como um fator de diversidade. Assim. A gente já está avançando um pouco, por exemplo, na diversidade racial, né? Se tem essa preocupação de terem suas equipes jornalistas negros, periféricos, mas a gente precisa pensar em ter jornalistas de outras regiões do país, porque isso é tão um lugar de estereótipo e de não privilégio quanto a raça, quanto o gênero, né? E aí, dessas 300 pessoas que hoje se mantêm nesse grupo da redação virtual, a última vez que eu tinha feito esse levantamento, tinha gente de 45 cidades no país, assim. E é isso, gente com todo tipo de pluralidade, né? Negros, periféricos, gente do interior, né? Porque 45 cidades não vão ser só as capitais. Gente isso, LGBTQIAP+, e muitas mulheres também, né? Assim. E tem sido muito bacana, e também gente com vivências e experiências diversas, né? De experiências diferentes dentro do jornalismo, tipo fotógrafos, videomakers, gente que trabalhou mais com comunicação social, em organizações, ONGs, né? Comunicação organizacional. Então tem sido legal porque as pessoas podem fazer parcerias de trocar e juntar habilidades mesmo, assim. Eu acho que esse era o lance da redação virtual desde o princípio. E você acha que tem uma relação entre o jornalismo independente e a diversidade? Eu acho que o jornalismo que se propõe a ser independente, dentro dessa lógica da independência da lógica editorial da independência, a gente está falando aqui da lógica financeira, né? Mas principalmente ser independentes editorialmente, ele precisa ser diverso, assim. Não tem como hoje se dizer um jornalismo independente reproduzindo os padrões da mídia tradicional, né? Porque se a gente está se propondo a fazer uma nova mídia, que algumas pessoas chamam de alternativa, ativista, como quiserem chamar, independente, militante, a gente precisa repensar os problemas da mídia tradicional. E os problemas da mídia tradicional são justamente a falta, em primeiro lugar, a falta de diversidade dentro das equipes, porque a gente não reproduz diversidade nas pautas, quando a gente não tem jornalistas e vivências diversas, né? Quando a gente tem a maioria brancos, homens e sudestinos.
E a outra seria nesse olhar de tipo, o que eu me proponho como jornalista independente a estar sempre refletindo. Por isso que no início eu já falei aqui, acho super importante essas trocas, porque o jornalismo está cada vez dinâmico, a era digital, a internet faz com que o jornalismo ele mude toda semana, todo mês, todo ano. E a gente precisa estar refletindo como mudar, como fazer melhor, em que a gente está errando, o que mais não serve, assim, que veio da imprensa tradicional, que é um vício, né? E que a gente precisa virar essa chave, precisa abrir espaço para novas ideias, novas formas de fazer, pensando cada vez mais na qualidade, assim, porque eu acho que nunca se fez um jornalismo de tanta qualidade no Brasil como agora, desde a era digital. Se tem essa crise, né, financeira, a crise do papel, né, do jornalismo impresso, a crise do anúncio, da sustentabilidade, mas em termos de produção de conteúdo, eu acho que a qualidade, a profundidade, o tipo de reportagem que tem sido feita, investigativa, assim, com liberdade editorial, sem interesses políticos e econômicos, que acho que é o que marca mais o jornalismo independente, porque a gente tinha antes imprensa tradicional muito vinculada a famílias, né, específicas brasileiras, então, e com interesses políticos e econômicos muito demarcados, assim, nunca foram imparciais, né? A gente tinha essa parcialidade de uma mídia que tinha seus interesses, e agora a gente tem uma mídia que também tem seus interesses, que é nos direitos humanos, que é nas pessoas, que é no interesse público também, né? Na primeira temporada, a gente teve uma conversa, né, com a Nayara Felizardo e ela comentou o quanto o jornalismo independente ela via também como uma via de promoção da diversidade sem necessariamente esperar que os grandes veículos tradicionais se mobilizassem para isso, né? A gente não precisaria, no caso, esperar que essa mudança, que é uma mudança demorada, aconteça para ver isso acontecendo, porque já tem muita gente fazendo isso acontecer nessa vida do jornalismo independente. Você concorda com isso? Como que você vê essa questão? Primeiro, eu vou concordar com tudo que a Nayara falar, né? Porque adoro a Nayara, ela é minha parceira, inclusive, num projeto independente, que é a Cajueiro, uma newsletter que a gente criou e faz juntas. E segundo, porque eu concordo realmente, né? Mas eu acho que está provocando uma mudança na imprensa tradicional. Eles estão precisando se reinventar também, estão precisando serem mais responsáveis e mais éticos, se preocuparem mais com suas equipes, com essa diversidade, porque está ficando feio, né? Está ficando para trás. O público está cobrando, que é isso, né? Tá vendo um jornalismo de qualidade sendo feito de outra maneira, vai cobrar da imprensa tradicional também. Então, é uma via de fazer o que a gente, da melhor maneira possível, o jornalismo mais legítimo possível. Eu tenho feito de 2018 para cá muito mais do que eu fazia quando eu era empregada de uma grande imprensa, de uma imprensa tradicional, né? E, mas é também, por outro lado, tem empurrado um pouco esse movimento nessa imprensa tradicional também. Agora eu queria falar um pouco de dicas práticas, assim, né? Eu sei que os jornalistas te procuram justamente para saber como eles podem ir para essa via de trabalho autônomo. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessas vantagens, das desvantagens e pensando no contexto de pessoas que fazem parte de grupos minorizados, que a gente sabe que tem especificidades, às vezes necessidades de uma segurança, né, maior, ou enfim, né, vulnerabilidades aí que precisam ser consideradas. Sim, foi por isso que eu criei a oficina, né, para tentar sistematizar essas dicas mesmo, porque realmente me procuravam muito para isso. E, e foi interessante quando eu fui sistematizar, porque a gente vai fazendo as coisas, né, vai só fazendo, tentando, errando, acertando. Quando eu comecei a freelar, eu quis freelar, fazer reportagem para veículos diferentes. Eu pensava uma pauta que eu tinha que encaixasse, adequava a linha editorial para um veículo específico, só para eu ver como é que era a relação ali com aquele veículo, como que ia ser a publicação, como que o editor ia trabalhar a minha pauta, como que eles iam aceitar essa pauta, enfim, qual que seria a repercussão também. Então foi um movimento que eu fiz muito genuinamente, e aí depois eu fui raciocinar sobre ele, e de fato, assim, eu acho que são duas coisas. A reportagem é um caminho que só aprende na prática, assim, as faculdades de jornalismo, e cada vez menos, eu vou muito dar aula em faculdade, e eu vejo quanto eles ainda não conseguiram se modernizar nesse sentido.
Então, as faculdades não formam repórteres, elas formam jornalistas. Então, é na prática, fazendo reportagem, que a gente se forma enquanto repórter, né? Estudando isso, interessado nisso, com interesse genuíno, assim, na reportagem. E, para isso, as pessoas vão precisar trocar entre si. Mais uma vez eu falo, são os colegas que vão ajudar na prática, quando você estiver tentando fazer uma reportagem, ligar para uma fonte. Então, se mantém, em primeiro lugar, a primeira dica que eu dou é essa, se mantém conectado com a categoria, assim, com teus colegas. Faz essa conexão, seja saindo da faculdade, seja entrando em cursos, em grupos, em entidades, em sindicatos, né? Em associações de jornalismo, como a Abrage, a AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital hoje, ela é nova, mas já tem 100 organizações digitais. Então, porque aí, quando você vai tentar fazer as reportagens, vai surgir dúvida, vai precisar de um contato, de uma fonte, de um personagem, né? De alguém que ilustre a história que tu está querendo contar. E aí vão ser esses grupos que vão te ajudar. E, por outro lado, também, além da reportagem ser esse processo difícil de aprendizado em campo, ser um repórter freela também é uma outra habilidade, sabe? Assim, porque tentar começar a fazer reportagem de maneira autônoma, sem estar vinculado a um veículo específico, é super possível hoje. Todos os veículos estão aceitando freelas, praticamente, assim, eu acho que 99% querem, inclusive, o bom freela, querem um bom repórter, precisam dele, assim, para fazer reportagem. Mas é também esse caminho que faz com que o repórter seja mais completo do que só preocupar com o conteúdo, sabe? Precise pensar para além do conteúdo. A palavra nem é completo, é realmente mais amplo. Que aí você vai ter que pensar na pauta, né? Vai ter que apurar a pauta antes de oferecer para esse veículo um pouco, assim, pelo menos até entender que a pauta existe, que na hora que você vender, você vai conseguir dar continuidade a essa pauta. Vai ter que fazer esse contato com os editores para oferecer a pauta. O jornalista que é freela, ele não pode oferecer qualquer pauta, né? Não é a mesma coisa de um jornalista que está na redação e que joga lá uma ideia de pauta na redação. Tem que ser uma ideia que virou uma pauta, porque uma coisa é uma ideia, outra coisa é uma pauta, tem que ser uma coisa mais apurada e uma coisa exclusiva, assim, com algo de exclusivo, para justificar por que aquele veículo vai contratar a Joana, que não é minha funcionária aqui, para fazer essa pauta, né? O que o Jonathan está trazendo de diferente para isso, para eu que justifique eu fazer esse investimento nela, né? E o que garante que esse investimento vai dar certo aqui para minha organização jornalística. Então, tem isso, assim, é sempre uma pauta que tem ou um personagem exclusivo, ou uma fonte exclusiva, ou uma ideia única, ou um levantamento que tu fez antes. E aí tu vai contactar esse editor, e aí vai fechar essa pauta. E aí, nesse processo da pauta, estando, né, sozinho, fazendo à distância, não alocado dentro de uma redação, é importante manter contato tanto com o editor desse veículo quanto com os colegas, assim, para ir trocando durante o processo de produção. Tem muita gente que quer entregar o texto sobre o editor, sabe? Ele aprovou a pauta e você vai querer entregar o texto. Aí começa a me procurar. Joana, eu aprovei essa pauta em tal veículo, mas eu fiquei na dúvida com isso. Eu falei, mas se você aprovou no veículo, troca ideia com o editor do veículo, né? Eu não sou editora do veículo, eu não sei o que eles querem para a pauta. E ele, se ele te contratou, ele tem, assim, no mínimo, essa obrigação de fazer essa ponte com você, assim, de te ajudar. Ele é o editor tá aí para isso, para ajudar o repórter a enxergar a pauta no caminho adequado ali para a linha editorial do veículo. E cada veículo vai ser de um jeito. Então, acho que, assim, pensando num começo, eu diria isso, assim, como que é para começar, sabe? Mas, enfim, é uma infinidade de desafios que vão se apresentando no caminho que a gente só vai construir, entender, fazendo mesmo, sabe? E errando, e acertando, e levanta porta fechada, e abrindo algumas portas para uma próxima vez. É bem desafiador, por isso que eu falo que realmente tem que gostar da reportagem, do jornalismo. E é isso, assim, tem que estar preocupado sempre em estar investindo nisso, nessa carreira, dentro desse olhar para a reportagem. Em relação às empresas, né, como que os gestores que estão nessa relação com o jornalista autônomo podem procurar ser justos, né?
e cuidar dessa pessoa de alguma forma, ainda que ela não seja uma funcionária. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho também, e é por isso que eu quis ir mantendo as pessoas ali num grupo, justamente para reportar problemas que elas tiveram com algumas organizações, assim, para partilhar quando elas fossem fazer algum freela e os outros pudessem ajudar ali, todo mundo se ajudar. E aí a primeira coisa que eu falo sempre é isso, sindicaliza, se associa às entidades de jornalismo, porque é super importante, primeiro para né, para você se profissionalizar mais ali, por exemplo, tirar a carteirinha da FENAGE enquanto repórter, e segundo, para isso, para os sindicatos, para as entidades que também são antigas, né, são da época do jornalismo CLT, de redações tradicionais, também começarem a entender aí que tem um novo mercado ditando regras, porque óbvio que sempre vai ter a ponta mais fraca, que é esse jornalista indivíduo sozinho ali, tentando fechar com uma organização, às vezes uma grande empresa ou um veículo menor. E eu até entendi nos últimos meses, no último ano, que essa era uma missão muito grande para mim, assim, que eu estava meio que querendo resolver esse problema, sabe? E não sozinha não vou resolver o problema nem dos 400 freelas que estão na minha rede, muito menos de todos os freelas. E eu acho que é uma preocupação que as entidades, jornalismo, que as associações, que a nossa classe ainda não está olhando para ela, que é como fazer esse jornalista freela que vai fazer uma reportagem, às vezes investigativa, às vezes que precisa de segurança, de condições trabalhistas, e não vai ficar vulnerabilizado, sabe? Não vai ficar mais precarizado do que já está, não tendo um vínculo com a organização. E vai ser uma tristeza muito grande se a gente não se preocupar com esse jornalista da ponta, assim, se a gente não der condições para ele continuar sendo um jornalista e repórter, porque a gente não vai ter mais repórteres, assim, e a gente vai perder a oportunidade de ter bons repórteres reportando histórias de todo o território brasileiro, de vários territórios. Pela primeira vez, a gente vai estar registrando o país como ele é, com representatividade em várias regiões desse país, sabe, assim. Porque o Brasil ele registra história, mas sempre registrou uma história única ali, né? De quem mantinha o discurso, da imprensa que liderava esse discurso. E não à toa a gente tem tantos estereótipos sobre algumas regiões do país, né? E sobre culturas racistas e machistas. A gente ainda tem um jornalismo muito racista, machista e estereotipado em relação ao Norte e Nordeste, por exemplo. E aí eu acho que por hora, assim, enquanto a gente não se preocupa dessa maneira mais ampla, né, que eu estou me estendendo, mas porque eu acho muito importante falar sobre isso, mas por hora, assim, enquanto o que tem é assinar o contrato, geralmente os veículos mandam um contrato para assinar quando você vai fazer uma reportagem por direitos autorais, né? Eu sempre falo para as pessoas se preocuparem, tentarem ler um contrato, a maioria não vai conseguir ler, porque está na correria, quer publicar matéria, quer fazer matéria, enfim. Mas eu até cheguei, tô como diretora do sindicato de jornalistas aqui de Minas, cheguei a conversar com um jurídico lá para a gente estabelecer cláusulas mínimas para que favoreçam também esse jornalista na hora que ele vai fechar uma matéria, né? E a questão financeira, assim, também valores mínimos. E a gente colocou uma tabela lá pensando em quais seriam valores minimamente justos. Mas a reportagem é muito difícil você valorar só pelo a reportagem de uma lauda, duas laudas, porque tem reportagem com várias fontes, tem com uma fonte só, tem com fontes exclusivas, histórias, um furo, vai ter a experiência do repórter, vai contar nesse valor final também, o tempo de duração da pauta, a dificuldade, enfim, são vários fatores que vão contar nesse valor final, mas que sempre pode negociar e que sempre pode pedir mais. As pessoas ficam achando, né, que não pode, que geralmente o que está funcionando hoje é os veículos darem seus valores, assim, para essa pauta eu pago tanto. Mas nada impede que esse jornalista fale, mas essa pauta vai ser difícil, eu vou ter que ficar tantos dias, vou ter que procurar tantas pessoas, tem como pagar um pouco mais, sabe? Assim, e vai negociar, e nunca ter vergonha disso, porque, via de regra, as organizações estão pagando pouco, sempre. Então, quem tem que ter vergonha são as organizações que não estão tendo condições de pagar mais. Então, é isso, assim, tem que pensar sempre
que não é uma pauta pontual que você está fazendo. Você está agindo como um trabalhador também, que precisa ser valorizado e que faz parte de uma classe que precisa ser valorizada. Quando você se desvaloriza, você está desvalorizando toda a classe. Assim. Quando você aceita condições injustas de trabalho, a coisa tende só a piorar para todo mundo, né? Você tem alguns exemplos de práticas nessa relação com freela, né, que evitem a precarização de um vínculo que já pode cair nisso, né? Então, como eu te falei, eu cheguei a freelar para vários veículos. Até 2021 eu estava freelando, esse ano eu tô fixa, né, na revista Asmina. Mas cheguei a fazer reportagem para pelo menos uns 15 veículos diferentes. E tive problemas com vários, assim. Não só problemas de achar que não foi justo o pagamento, de condições, mas também problemas na relação, assim, de não ter o meu trabalho valorizado e não ter sido editada e retornado o meu texto, às vezes publicado sem eu ter autorizado, sabe? Essas coisas assim. Por que isso? No fim das contas, o repórter que presta conta para as pessoas que entrevistou, né? A minha cara, o meu nome que está ali. E foi em mim que as pessoas que eu entrevistei confiaram. Então, os editores, os veículos, têm que ter essa preocupação também, sabe? De que esse repórter, ele precisa ser valorizado nessa relação de trabalho ali. E aí, eu acho que... Aí, alguns específicos eu fiquei repetindo mais, porque foram onde as relações foram melhores, eu achei mais justas, assim. Então, eu fiz mais pautas para eles. Outros eu nem repetia quando eu vi que não deu muito certo. Foi uma única vez. Mas eu acho que a gente tem problema de todas as ordens, assim. Desde pagamentos absurdos, né? Muito pouco para o tipo de pauta, desde... Tem surgido agora muita bolsa reportagem, né? Muito edital para bolsa reportagem, desde 2020, mais ou menos. E esses editais agora estão aumentando um pouco o valor, mas às vezes o valor é baixo, R$ 5.000, e aí as pessoas têm que escrever projeto de pauta, que significa que... Porque, por exemplo, uma coisa é eu fazer um freela como repórter, sugerir uma pauta, o veículo queria pauta, aí ele vai me oferecer quanto ele vai me pagar. Todo o custo a mais de Uber, ou de aplicativo que eu tiver para fazer a pauta, ou enfim, todo o custo que gerar mais, eu posso pedir reembolso desses custos, porque aquele valor é a minha remuneração. Mas na Bolsa Reportagem está tudo incluído, os custos, a logística, o fotógrafo, tudo que você se propôs a fazer no projeto. E às vezes as pessoas propõem projetos mirabolantes, com viagens, inclusive, para dar o valor lá de 5.000 ou 10.000, que agora está aumentando, porque 5.000 era muito pouco para fazer esses projetos maiores de reportagens, com viagens. E como é uma bolsa reportagem, você vai sugerir uma pauta maior, você não vai sugerir uma pauta pequena, né? Mas aí não se remunerava. Não tinha a grana dela ali envolvida na remuneração, porque aí, tipo, quanto tempo você vai ficar fazendo essa pauta? Quanto você precisa para parar, pagar suas contas, parar tudo para fazer essa pauta? Então, isso é o primeiro valor, na planilha lá do orçamento, a primeira coisa que você tem que botar. O resto você vê quanto é que vai dar. Não vai dar para viajar, não é do sua remuneração que você tem que tirar o valor da pauta, entendeu? E é isso, assim, isso tem sido super complicado. E aí eu acho que as organizações têm uma responsabilidade nisso. Quando elas sugerem bolsa, elas precisam ver se o repórter ali colocou sua remuneração. Não aceitar um projeto que está colocando ali todo o valor para a viagem, para os custos da reportagem, e esse repórter não está sendo remunerado. E você está fazendo uma pessoa trabalhar para você sem uma boa remuneração. Isso não é um trabalho legal, né? Como é que você vai fazer uma reportagem de direitos humanos, sendo que você não está pensando nos seus próprios direitos, né? Assim, então tem esses complicadores que a gente precisa estar atento, então, que é tudo muito novo, é isso que eu estou falando, é bem dinâmico, né? Assim, esse jornalismo nessa era de uberização do trabalho, né? De cada vez condições piores de trabalho. A gente estava num governo extremamente complicado, tem esperança de que melhore um pouco agora, mas também não é garantia de nada, né? A gente continua com vários desafios aí para buscar solucionar nos próximos anos. Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter enquanto classe mesmo, assim, por isso que eu tô falando, eu estava muito trazendo isso para mim, sofrendo, angustiada com algumas coisas, mas comecei a tirar de mim um pouco, sabe, desapegar, porque estava pesado pensar nisso tudo, nessas soluções todas.
Indo para uma parte um pouco geral, acho que a gente comentou um pouquinho antes, e eu queria aprofundar um pouco agora, né, para ir já para o final da nossa conversa, infelizmente. O que que você acha que precisa mudar na cultura do jornalismo para ter mais espaço para pessoas diversas nessa profissão? Eu acho que já toquei nisso, eu vou reforçar isso de novo, é, falando exatamente o que eu penso, assim, sem meias palavras. As redações sudestinas precisam entender que regionalidade é diversidade também, assim, que pensar em ter jornalistas de outros territórios, sair da caixinha de Rio-São Paulo, assim, é prioridade hoje no jornalismo, tanto quanto a diversidade racial, sabe? Assim, porque a gente não vai ter histórias diversas, representatividade real, se a gente não tiver jornalistas de outros territórios. O Nordeste e o Norte do país é muito diferente do Sudeste desse Brasil. Eu acabei de fazer uma viagem de férias, foi a única férias, as únicas férias que eu tirei esse ano, mas para a Amazônia, eu não conhecia o Amazonas, e é outro país, sabe? É outra cultura, outra comida, outro jeito de falar, outras oportunidades, e que estão muito longe de alcançar, às vezes, oportunidades e condições que em São Paulo você já forma tendo elas, sabe? Assim, é uma outra realidade, assim, o jornalista de São Paulo. A mesma coisa no Nordeste, a gente tem 9 estados do Nordeste que são retratados como um bloco único, e não são super, se for na Bahia, em Pernambuco, que é onde sou, é completamente diferente, sabe? Então, eu acho que esse é o principal chave que não virou ainda. Da questão racial virou, às vezes, de uma maneira bem, não sei se a palavra é demagoga ou superficial, essa palavra, superficial, mas a questão regional não virou nem superficialmente direito ainda, sabe? Porque, na maioria dos casos, o que ocorre é de pegar um jornalista do Nordeste e levar para o Sudeste, levar para São Paulo. Assim. Aí você tirou o cara do seu território, de onde ele conversa com as fontes, de onde ele enxerga a pauta, entendeu? Botou em São Paulo igual todo sudestino, sendo ainda sofrendo xenofobia, entendeu? E eu acho que o caminho, agora que a gente entendeu que o trabalho remoto funciona, que a pandemia mostrou para a gente que é possível trabalhar com jornalistas não estando ali dentro de uma asa, de uma redação, né, que tem que quer controlar tudo, a gente precisa aproveitar essa oportunidade que a pandemia nos mostrou de que é possível trabalhar com jornalistas em outros territórios, sabe? Tipo, para essas pessoas estarem reportando desses lugares urgentemente, assim. Eu vi jornalistas que passaram por mim nos cursos, tem um menino até de Petrolina, que faz várias pautas, oferece pauta direto para a Folha, para o Tab, conta histórias ali da região dele, que ele não contaria se ele tivesse ido para São Paulo, entendeu? Por exemplo, eu consigo fazer, eu estou em Belo Horizonte, consigo fazer uma pauta de Recife, mas uma pauta mais factual, porque eu tenho os contatos e as fontes, eu tenho um telefone, eu mantenho minha rede de Recife conectada ainda, inclusive a rede virtual, né, no Instagram, os perfis, para manter o olhar para Recife, que atualmente eu estou morando em Belo Horizonte. Mas não é a mesma coisa eu estar morando em Recife. Quando eu estava 2 anos em Recife, eu só fazia pauta com fontes, com histórias, com relatos, com olhar de quem estava lá em Recife, entendeu? Então, é isso, assim, eu acho que essa bandeira que eu carrego, eu acho que a gente precisa virar essa chave urgentemente em 2023. Tomara, eu acho que tem tudo para acontecer, né? Muita gente boa, como você trabalhando para isso. Vou caminhar já para o final. Antes da gente encerrar, no entanto, queria que você fizesse aí uma autopromoção, né? Falasse das suas redes sociais, da rede da redação virtual, para que as pessoas possam manter aí esse contato, né, que você falou ao longo do episódio. Pois é, mulher, eu super agradeço esse espaço, a gente conversar. Eu falo demais, desculpa aí também me alongar, eu empolgo um pouco com essas coisas. Mas a redação virtual foi um projeto que eu criei em 2020, e, né, já tem 3 anos quase. Mas esse ano, 2022, esse semestre específico, esse segundo semestre, eu dei uma reduzida, assim, porque é como eu falei, eu estava se sentindo muito sobrecarregada,
como eu comecei a trabalhar fixo com a revista Asmina, né, como editora, inclusive olhando esse outro olhar ali da editora, que contrata freela, que faz a relação com freela também, pensando nessa outra ponta, como melhorar essa relação, eu tenho freelado menos e tenho conseguido menos dar conta da redação virtual, assim, de criar essas oficinas com mais frequência, as pessoas continuam me procurando, mas eu não tenho conseguido dar muitas vezes. Então, eu tenho um perfil lá no Instagram ainda, que é o @redação virtual, e vou, provavelmente, em 2023, lançar novamente a oficina, né, que eu faço, que é sempre virtual, remota, online, de algumas horas, falando um pouco desse mercado e de algumas habilidades mesmo para pensar bons ganchos de pauta e para construir boas narrativas em texto, né, que é o que eu foco um pouco nas oficinas. Mas a minha torcida maior é que as faculdades se modernizem, se consigam pensar melhor sobre esse jornalismo, sobre esse mercado, olhem mais para a prática da profissão, menos para o lado acadêmico, consiga mesclar isso. E que as organizações também pensem nesses jornalistas que estão aí como freelas na ponta sozinho, que as entidades e associações de jornalismo. Mas, por hora, a redação virtual é um projeto que tem tudo para crescer, para continuar. Eu quero muito voltar a dar atenção a ele, mas o que está mesmo onde vocês ficam mais sabendo sobre o que eu estou fazendo é no meu Instagram, que atualmente está fechado, porque é isso, o repórter sempre está recebendo coisa lá, eu fecho, mas pode me adicionar lá que eu adiciono, que é Joana Soares, né, com U e com Z no final, @Joana Soares. Coloca as coisas no site lá meu também, que é joanasoares.org. Acho que é isso, mulher. Mas estou repensando, fazer o meu planejamento estratégico 2023 em janeiro, para entender o que eu dou conta de abraçar de novo, porque ainda tem a newsletter também, a Cajueira, né? Que é essa newsletter para olhar para o Nordeste sem estereótipos, olhar para o conteúdo que está sendo produzido no Nordeste, nos 9 estados. E eu tenho um podcast também, que é o Cirandeiras, desde 2020, que ali é uma coisa bem mais autoral mesmo, de fazer escuta de mulheres no país inteiro, assim, com questões envolvidas com questões importantes e caras para a gente, dentro de gênero, direitos humanos, enfim. É isso. Obrigada mais uma vez, Luana. Obrigada. Conversa. Obrigada, foi muito legal. Espero que você continue com seus projetos. Parabéns por tudo isso, né? Por toda essa realização. Espero que a gente mantenha contato, tá? Espero que volte aí se tiver outros projetos. Quem sabe em próximos projetos a gente vai conversando. Muito obrigada, Joana, pela conversa. Foi muito legal. Obrigada a vocês, fico à disposição. Bom, por aqui a gente encerra esse episódio e essa temporada do Diversifica. Foi muito legal aprofundar ainda mais esse debate que começou na nossa primeira temporada. Se você não assistiu, convido aí no YouTube do Portal dos Jornalistas e nas plataformas de áudio conferir, porque tudo faz parte desse mesmo objetivo, né? Que é causar reflexão sobre a importância de um jornalismo mais diverso e inclusivo. Muito obrigada pela companhia até aqui e até uma próxima, quem sabe. Tchau! Diversifica tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.